E aí, gente, beleza? Coisas que aprendi dos 30 aos 40, que gostaria de compartilhar com vocês que me assistem, com vocês que me seguem, que estão criando essa comunidade aqui no Mais Leve com Ana. E se você não é inscrito e gosta de temas assim, reflexões, se inscreve aqui no canal, ajuda a crescer essa comunidade, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas, deixando seu like, seu comentário, para que a gente cresça aqui o canal. A primeira delas é que você não tem o controle de tudo nessa vida. Você não consegue controlar tudo. Nem tudo está no seu controle. Nem tudo é sobre você. E principalmente coisas que acontecem no mundo. Vamos começar por notícias ruins. Aquela notícia ruim que aparece na TV, que está tendo guerra em outro país, ou um assassinato, ou coisas assim, não está no seu poder. Você não tem o controle de mudar aquilo, por mais que a gente tenha vontade. Então, se você não tem o controle de mudar, então não gaste sua energia se preocupando. Por mais que a gente tenha a compaixão, a gente sinta, né, e tenha empatia. Se conforma que você não tem controle daquilo, respira e não gaste energia, porque a sua energia gastada com isso só vai te deixar mal. Então, nem consuma notícias ruins na TV. Isso eu já não faço há muito tempo e tem me feito muito bem. Você também não tem controle das coisas que acontecem ao seu redor, ou com as pessoas que você conhece, as pessoas da sua família, seus amigos, né, familiares, até com você mesmo. Tem coisas que você não tem o controle. Então não adianta se estressar com ela. O que você tem controle é de como você vai lidar com tudo isso. Como no caso das notícias ruins, eu tenho o controle de não assistir. Eu não assisto mais jornais, porque é só tragédia na TV. Quando eu quero saber alguma coisa, eu entro no Google e vejo lá o que me interessa. É assim que eu me informo com as notícias, o que eu quero. Às vezes eu fico até desinformada. E por muitas vezes, quando eu tinha 20 anos, ou até no ensino médio, os professores falavam assim pra gente, né? Vocês têm que assistir jornal. Porque se vocês não assistirem jornal, vocês vão ficar por fora das notícias, dos acontecimentos, de tudo que acontece sobre economia, política, tudo. Vocês vão ficar praticamente analfabetos de notícias. E às vezes isso vai te fazer falta numa entrevista de emprego, pro dia a dia. Você vai ficar uma pessoa vazia, sem ter conteúdo pra conversar, enfim. E aí aquilo ficava na minha cabeça e eu assistia os jornais. Assistia o Jornal Nacional, assistia o Fantástico. E muitas coisas que eu via, aquilo me entristecia. Antes de eu ir trabalhar, assistia o jornal que passava lá, Bom Dia São Paulo, no meu caso, né, que era daqui da região, e eu já ia trabalhar triste, entendeu? Com a energia baixa. Então, quando eu parei de assistir jornal, essa energia baixa já não ia mais trabalhar com energia baixa logo cedo por notícias que nem estão no meu controle, que nem é ali perto de mim, entendeu? E hoje a gente tem a internet, né? Então a gente não vai ficar sem conteúdo. A gente pode buscar o que a gente quer, que a gente tem interesse e o que vai nos fazer bem espiritualmente. Então essa é uma dica que eu dou. E os problemas seus também, dos seus familiares, amigos e seus, principalmente os seus, mas você tem o controle de como você vai lidar com aquilo. Como, por exemplo, uma perda de emprego, você foi demitido, não está no seu controle você ser demitido ou não. Porque às vezes, mesmo que você se esforce, você é um funcionário bom, você entrega o que precisa, o que te cobraram, mas por algum motivo, ou às vezes até corte de despesa numa crise, né, que o Brasil vive em crise, você foi demitido e não está no seu controle. Mas está no seu controle como você vai lidar com aquela situação. Então espera. Tudo nessa vida tem um motivo, né? Deus tem um motivo para tudo. Se você não acredita em Deus, o universo tem um motivo para tudo. Tudo tem um motivo para acontecer. Não era para ser. Deus ou o universo, como você quer chamar, está me reservando uma coisa melhor para mim. Deus ou o universo está cortando isso aqui, porque vem algo melhor para mim. E aí você, pensando assim, você já vai atrair uma coisa melhor para você e vai ser mais fácil de lidar com aquela situação do que você ficar chorando por uma coisa que não tá no seu controle. Deu para entender mais ou menos? Então é mais ou menos por aí. E aí nessa parte de você não tem o controle de tudo, você também não tem o controle do outro. Você tem o controle de você, das suas decisões, o que você vai fazer, né, as suas tomadas de decisões. Você não tem controle sobre o outro, sobre o pensamento do outro, o que o outro pensa, as decisões do outro e os problemas do outro é do outro, não é seu. Não é sobre você, é sobre o outro, tá? Às vezes aquela pessoa no serviço, ou na faculdade, na escola, ou no seu dia a dia, tá estressado, ele já chega estressadão, estressadona, já desconta tudo em você, descarrega tudo ali em você. Só que aí você fala, poxa, o que eu fiz pra essa pessoa? Ou o que eu fiz pra essa pessoa não gostar de mim? Não é você, não é sobre você, é sobre ela. É ela que tá com problema. É ela que, por alguma coisa, descontou sem querer, ou até por querer,
em você, mas é problema dela, não é problema seu. Então, simplesmente respira. Eu deixava me envolver, né, antes vou dizer que até antes dos 30, eu deixava me envolver, eu me abalava, eu ficava, aquela energia negativa vinha em mim, e eu ficava com aquela energia negativa, e eu ficava pensando que era eu, que eu tinha feito alguma coisa, que eu tinha falado alguma coisa, e eu ficava mal, aquilo me contaminava. Mas com a experiência dos 30 aos 40, o que a gente vai vivenciando, né, aprendendo ao longo da vida, eu vi que não é sobre mim. É sobre a pessoa, é problema dela. É a mesma coisa quando eu não estou bem, por alguma preocupação minha, de alguma coisa que eu não estou conseguindo resolver, e eu posso, às vezes, descontar em alguma pessoa sem ela ter feito nada pra mim. Então não é ela, sou eu, entendeu? Então nem tudo é sobre você, é sobre o outro. E o problema do outro é do outro. Não se estresse pelo problema do outro, tá? Já chega os seus desafios. E também, em cima disso, não está no seu controle o que os outros pensam de você. E o que os outros pensam de você, e daí? O que eu tenho que falar primeiro aqui é que nem todo mundo vai te entender. Nem todo mundo tá na sua mente, na sua cabeça, sabe os seus pensamentos, aquilo que você falou, o que você quer dizer com isso, ela pode entender outra coisa do que você falou, ela não entende o que você quis dizer, e é problema dela, entendeu? Então não tá no seu controle. Às vezes você tenta passar a sua forma de pensar ali sobre um determinado assunto, ou às vezes até quando a pessoa te pede a sua opinião, mas às vezes você não consegue se expressar direito de uma forma que aquela pessoa te entende. Às vezes não é só nem questão de você estar dando opinião de alguma coisa, mas o seu próprio jeito de ver a vida, o seu próprio jeito de ser. Nem todo mundo vai te entender, vai te interpretar, te ler da maneira que você é, porque ninguém tá na sua cabeça, ninguém tá aqui na sua mente. Só você entende a sua mente, mas ninguém. Entendeu? E às vezes a gente é mal interpretado. E é normal. Então, o que você não pode é levar isso, pegar isso pra você, achar que o problema é você e ficar ali estressado, angustiado, triste e se deprimir por causa disso, porque não é sobre você, entendeu? É sobre o outro. Nem tudo tá no seu controle. Jesus não agradou todo mundo. Então não é você que vai agradar todo mundo. A gente não agrada todo mundo. Então é isso, nem todo mundo vai te entender sua forma de pensar, entender você. E tá tudo bem. Nem todo mundo vai se identificar com você, com o teu jeito, com teus pensamentos, né? Às vezes a gente se conecta com pessoas, né? Se identifica, porque pensa igual e é onde se dá bem, né? E às vezes também vai acontecer de ter opiniões diferentes e tá tudo bem. Preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação. Porque a sua consciência é o que você é, e a sua reputação é o que os outros pensam de você. E o que os outros pensam de você é problema deles, não seu, entendeu? Então relaxa, gente, desencana disso. Outra coisa que eu aprendi é não me deixar contaminar com a energia negativa dos outros. E isso demorou muito tempo para eu aprender, porque eu me contaminava mesmo, como eu disse, entendeu? E às vezes pegava o problema para mim. Mas a energia negativa dela é dela, os pensamentos negativos dela é dela, não se deixe contaminar. Às vezes você vai comentar alguma coisa, você tá tão empolgado, né, pensando tão positivo que vai dar certo, vem essa pessoa aí, isso aí não vai dar certo, isso aí não é pra você não, para com isso aí que você não vai conseguir, você só vai sofrer, deixa ela pra lá. Se você tava empolgada, se você crê, se você sente que vai dar certo, se é o que você quer, não se contamine com a energia negativa dos outros, com os pensamentos negativos dela, deixa ela, tá? Entra por um ouvido, sai pelo outro e segue em frente. A mesma coisa do ânimo. Não se deixa contaminar com o ânimo daquela pessoa. Deixa essa pessoa, essa energia negativa pra lá. Não se contamine. Na hora já pega assim, opa, parou. Parou essa energia negativa aqui, não vai me contaminar, não vou me deixar contaminar. Se vier pensamentos negativos em você também, tô pensando negativo aqui, parou, que eu até falei isso no vídeo da manifestação, né? Se você não viu, vou deixar o link aqui nos cards. Que a gente manifesta muito mais o negativo do que o positivo. Vai lá dar uma olhadinha que eu explico melhor. Porque, tipo assim, não é só sobre pensar positivo. Temos que sim pensar positivo. Mas o que eu já aprendi e vi de fato é que quando a gente pensa muito negativo, é mais fácil a gente atrair o negativo do que o positivo. Então para de pensar o negativo. Mas dá uma olhadinha nesse vídeo que tá bem legal. Outra coisa que eu aprendi também é ter paz. Eu quero ter paz, não razão. Antes tá discutindo algum assunto, que aí um tem uma opinião, outro tem outra, e aquela pessoa que tem a opinião dela
e é aquilo, só ela tá certa, e ela quer te convencer, né, que é o dela que tá certo, você tá pensando tá errado, enfim. E antes eu gastava muita energia naquela conversa pra tentar também convencer a outra, não convencer ela a pensar igual a mim, mas a pelo menos ela me entender. Eu insistia em pelo menos ela me entender. E nisso gastava muita energia e às vezes até dava ruim. Então já aprendi que é melhor ter paz do que ter razão. Falou a dela. Se eu vejo que a pessoa tá insistindo ali, que só a opinião dela é a que tá certa, o que você tá pensando tá errado, ou o que ela pensa é melhor, entendeu? Ou se você tá dando opinião de alguma coisa, um objeto, alguma coisa específica. Tinha muitos amigos que faziam isso comigo, né? Eu falo, eu fui em restaurante tal e gostei, né? Churrascaria tal e gostei. Mas essa churrascaria aí, melhor mesmo é aquela tal, entendeu? Vai lá, é essa que vale a pena. Meu, cada gosto é um gosto, cada um tem um gosto, o que é bom pra você pode não ser bom pra mim, pro outro e vice-versa, entendeu? Então, essas coisas eu já nem discuto mais, eu já falo, legal, qualquer dia eu vou conhecer, eu não fico mais discutindo. Então, é outra coisa que eu aprendi, ter paz e não ter razão, deixa pra lá. Outra coisa que eu aprendi também é sobre as perdas, né? Como diz o ditado, há males que vêm para bem. Então tem perdas que a gente perde porque Deus, o universo, a energia que você acredita, está preparando algo melhor para você. Então eu aprendi a aceitar as perdas e respirar, por mais que doa, né? Vai doer, vou sentir aquela dor da perda. E tô falando de uma forma geral, tanto perdas materiais, ou perda de um emprego, como eu disse antes, né? Que também não tá no controle, ou perda de uma pessoa querida, né? Que se foi, né? Que morreu, que se foi. Ou perda de amizade também, né? Não deu certo a amizade, brigou, aconteceu alguma coisa, perdeu a amizade. Então eu aprendi muito isso, principalmente com as perdas de amizade, que se eu perdi, é porque Deus tá cortando uma coisa ruim da minha vida, sabe? Eu vou falar aqui, gente, como Deus, tá? Nos meus vídeos, porque eu acredito em Deus, tá? Então eu vou falar como Deus e eu também acredito na energia do universo, entendeu? Eu acredito nas duas coisas. Mas se você não acredita em Deus, você acredita em universo ou energia ou qualquer coisa que você acredite aí, tá? Então eu vou falar Deus, tá? E você vê da forma que você acredita. Então eu acredito que Deus está cortando o mal da minha vida, aquela pessoa não vai fazer bem pra minha vida, aquele emprego não vai fazer bem pra minha vida, o objeto, sei lá, não vai fazer bem, vai vir coisa melhor, vai vir pessoas melhor, ou antes só do que mal acompanhada, entendeu? Então, Deus sabe o que faz, né? E tá cortando uma coisa ruim que a gente não enxerga que é ruim pra gente, mas ele enxerga, né? E tá tudo bem, vai vir coisa melhor, vai ser melhor assim, vai ficar mais leve assim. Então aprendi a aceitar as perdas, seja materiais, emprego, oportunidade ou amizade, o que quer que seja, as perdas em geral. Outra coisa que eu aprendi também, tô aprendendo ainda, na verdade, que às vezes a gente ficar indeciso sem tomar uma decisão atrapalha muito a nossa vida. Então, às vezes, você fica pensando muito, esse caso aqui, esse problema, esse desafio, eu preciso tomar uma decisão logo. E aí você não toma a decisão e o que tá acontecendo fica ali empacado. Você não resolve, aquilo te suga energia porque você não toma a decisão, você fica pensando, gastando sua energia, seu tempo ali, sua dedicação, que você podia estar usando seu tempo com outra coisa, produzindo outra coisa, entendeu? E você tá ali enroscado. E aí não te abre porta para mais nada, entendeu? E pode reparar, a partir do momento que você toma a decisão, seja ela certa ou não, se vai dar certo ou não, se vai dar errado ou não, mas a partir do momento que você toma a decisão, as coisas começam a fluir, outras ideias vão aparecendo, portas vão se abrindo, oportunidades. Então a coisa desempaca, ela segue e ela flui e coisas boas vão acontecendo. Então, isso eu aprendi e passo para vocês. Tentar, sempre quando tem que tomar uma decisão, tente tomar o mais rápido que você conseguir, porque às vezes aquilo que você não toma decisão e fica enrolando, seja em uma troca de emprego, em algum relacionamento que não tá dando certo, mas você gosta da pessoa, mas não tá te fazendo bem, aquele emprego que não te faz bem, que você tá num ambiente que não te faz bem, que as pessoas que estão lá não te faz bem, entendeu? Você tá infeliz ali, e agora? Você tem que tomar uma decisão. Ou você pede a conta e vai procurar outro emprego, ou toma a decisão de começar a procurar outro emprego, mesmo estando ali, porque você precisa do salário, então toma a decisão, começa a procurar outra coisa, entendeu? Pra você sair dali. Alguma coisa você tem que fazer, porque senão você vai ficar ali naquele ciclo, naquele sofrimento, tristeza, aquela coisa sugando a tua energia, você não tá legal e nada acontece, e aí você não abre a porta pra um emprego melhor, pra uma coisa melhor, você entendeu? Mesma coisa um relacionamento, você não tá feliz, toma logo uma decisão, porque às vezes você tá bloqueando ali uma pessoa que Deus tá te preparando, o universo tá te preparando uma pessoa bem melhor ali, e você tá fechando a porta para ela, entendeu? Então, tome uma decisão, nunca enrole para tomar uma decisão.
Outra coisa que eu aprendi, que a disciplina é melhor que a motivação para você conquistar, ter qualquer coisa na sua vida. A disciplina é melhor que motivação. Por quê? Motivação, às vezes você precisa de alguma motivação externa vir para você. Ou uma pessoa te falar alguma coisa, ou você vê alguma coisa que uma pessoa está fazendo e te dá motivação. Ou que alguém te dê alguma coisa para começar, um incentivo para você ter motivação para fazer. E às vezes ela te dá essa motivação, você vai fazer, mas em algum momento essa motivação vai embora. Ela vem e vai embora, entendeu? E aí você para de fazer no meio do caminho, desiste por qualquer obstáculo que tiver, porque aí sua motivação já morreu e pronto. A disciplina é diferente, porque você ter disciplina é você ter o foco, a disciplina de continuar. Entendeu? Então, se tá bom ou se tá ruim, você vai ter a constância de fazer todo dia, de continuar, de seguir aquela disciplina. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem básico: emagrecer. Se você não tiver, se você esperar a motivação de alguém pra você, tipo, faz a dieta comigo aí, marido, esposa, que eu preciso ter motivação pra eu fazer. Entendeu? Aí essa motivação, ela não faz, essa motivação não vem. Ou ela começa, ela desiste, e aí você também desiste porque sua motivação foi embora. Agora, disciplina, você não depende de ninguém te motivar, entendeu? Você tem a disciplina e a constância de todo dia continuar ali na sua dieta, no seu exercício, firme e forte. A disciplina de continuar. Se um dia você comeu, saiu muito da dieta, foi viajar, passou do limite, volta e mantém a disciplina de novo. A disciplina, a constância de você fazer todo dia, seja para qualquer outra coisa aí que você está tentando conquistar, essa disciplina, essa constância que você vai chegar no resultado, entendeu? Permanecer, insistir na constância, mesmo estando cansado, você continuar. É só assim que você chega onde você quer chegar. Outra coisa que eu aprendi, mas isso acho que foi até antes dos 30, viu? Lá para os meus 25 anos, 27, eu já pensava assim, deixar de fazer as coisas ou de falar as coisas preocupado com o que os outros vão pensar de você. Que se dane o que os outros vão pensar de você. É aquilo que eu falei antes, vale a sua consciência sabe quem você é. E o que os outros pensam de você é problema deles. Então não deixe de fazer o que você quer, ou de falar o que você pensa, com medo do que os outros vão pensar, entendeu? Nunca deixe, vou dar um exemplo, tipo assim, vamos pôr o exemplo aí de emagrecimento de novo. A pessoa tá gorda, tá acima do peso, e ela tem vergonha de ir pra academia, ou mesmo que ela seja magra, mas ela tem vergonha de ir pra academia, porque ela tem vergonha que, tipo assim, tá todo mundo já lá, ela vai ser a novata, ela tá com vergonha de chegar lá e todo mundo vai me olhar, todo mundo vai observar, eu não sei, nunca fiz isso, tô com vergonha de ir fazer errado, os outros ficam me olhando, olha lá, aquela ali não sabe nada, não sei o que lá, e deixa de ir, de fazer, porque tá com vergonha do que os outros vão pensar, uma aula de dança, uma aula de alguma coisa, porque tá com vergonha dos outros. O que os outros vão pensar de você, falar de você, que se dane, gente. Às vezes, a pessoa, nesses casos, não tá nem aí pra você. É você que acha que os outros também tá ligando pra você. Às vezes, sim, mas numa maioria das vezes a gente encana com essas coisas à toa, porque às vezes você vai chegar lá na academia, o carão, vamos supor que você é homem, chegou lá, né, magro, quer criar músculo, e tá lá, do lado tem aquele bombadão, né, que já tem anos de academia, já, né, e fica com vergonha. Mas às vezes o cara, e se for o contrário a mulher também, ela não tá nem olhando pra você, ela tá preocupada, ou ele tá preocupado ali com o peso que ele vai conseguir pegar naquele dia. Ele tá ali com os pensamentos dele, será que ontem eu puxei 50, será que hoje eu consigo puxar 70? É isso que ele tá preocupado ali, com o treininho dele ali, focado ali, não tá prestando atenção em você. A única coisa que ele pode prestar atenção em você é tipo assim, tá acabando ali que eu quero usar esse aparelho, tá acabando? É isso só. Não tá olhando pro teu corpo, entendeu? Às vezes a gente se preocupa muito com o que os outros pensam da gente e a pessoa nem tá pensando na gente, ela não tá nem aí. Ela tá ali pensando nos problemas dela, ela tá ali na esteira e tá pensando lá na vida dela, nos problemas dela, ou tá tendo uma ideia ali com outra coisa. Enfim, tá preocupada com o umbigo dela, não com o seu, entendeu? Então não deixe de fazer as coisas ou falar com medo do que os outros vão achar. E mesmo que os outros achem alguma coisa, é problema deles. Outra coisa que eu aprendi também, já tem alguns anos, e essa é difícil pra caramba, e inclusive, essa é uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a botar em prática, eu perdi amigos, né, que vou falar com mais detalhe em outros vídeos, mas é falar não.
Quando você fala um não pra alguém, você tá falando um sim pra você. Porque você não é obrigado a fazer uma coisa que você não quer, ir num lugar que você não quer, entendeu? Fazer um favor pra uma pessoa que você não quer, entendeu? Ou que às vezes você é uma pessoa boa, você quer ajudar, você já fez vários favores, a pessoa acostumou tanto que ela tá só ali sugando você, abusando da sua bondade, e você não tem coragem de falar não, só que aquilo ali tá te sugando, tá gastando a sua energia, e você tá deixando de produzir pra você mesmo, porque você tá ali se dedicando só pros outros, e você tá deixando pra trás. Então é isso que é o falar o não. É quando você tem tempo, você pode ajudar alguém, mas aquilo não vai te prejudicar, aquilo não vai te sugar e nem atrapalhar o seu próprio processo, tudo bem, né? Ajudar alguém sempre é bom. Desde que não atrapalhe o seu próprio processo, a sua própria vida pessoal. Se aquilo não tá te atrapalhando e tá te fazendo bem, ok. Agora, se aquilo tá te fazendo mal, tá te atrapalhando, tá atrapalhando o seu processo, tá gastando essa energia, tá te deixando mal, então diga não. Entendeu? Porque aí você vai dizer um não pra pessoa e um sim pra você mesmo. Pra você ir fazer outra coisa pra você mesmo, pra você progredir, evoluir e se sentir melhor. Entendeu? Então tudo que não te faz bem, entendeu? Que te suga demais e que não tá sendo legal pra você, diga não. Aprenda a dizer não para as pessoas. E você vai ver nessa hora quem se importa com você. Mesmo que seja um familiar, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, que seja seu melhor amigo, que se diz amigo, aí é nessa hora que você vai ver se ele é amigo ou não. Porque se você recusar, se você falar não e esse amigo sumir, ele não era teu amigo, entendeu? Que foi uma coisa que aconteceu comigo. Uma das amizades foi um motivo de um não. Foi a hora que eu cortei uma coisa que estava acontecendo, que pra mim não estava legal só pra ela. Ela foi embora. Vá com Deus, entendeu? É Deus me tirando pessoas interesseiras da minha vida, entendeu? Que tá ali de amizade só por um interesse. Então, e fez muito bem pra mim depois, foi um alívio, foi zen, foi bom. E a partir dali, eu comecei a falar não, quando eu não quero. E isso é muito bom, gente, isso é muito bom. Como fala? É libertador, entendeu? É muito bom, façam isso. Diga o não se você não está afim. O não para os outros é o sim para você mesmo. Não espere a aprovação dos outros para fazer alguma coisa que você queira muito. Você não precisa da aprovação de ninguém para fazer as coisas que você quer. Se você for esperar a aprovação dos outros, mesmo que seja do seu marido, da sua esposa, entendeu? Ou do seu pai e da sua mãe, tá certo? Se você é menor de idade, você tem que respeitar seu pai e sua mãe. Mas tudo tem um limite, gente. Porque às vezes um pai e uma mãe sem querer pode barrar o sonho de um filho pelos medos e traumas deles mesmos, que vem de geração, lá do bisavô, do vô, que passou pra ele, que ele tá passando pra criança, pro adolescente, deixando esse adolescente frustrado, uma criança frustrada, que vai chegar um adulto medroso de arriscar as coisas, porque precisa de uma aprovação, entendeu? Então, não espere a aprovação se você crê que aquilo é bom pra você, se você sabe que aquilo é bom pra você, se você acredita que aquilo é bom pra você, não espere a aprovação dos outros. Faça. Se você, mulher, quer fazer alguma coisa e pergunta pro marido a opinião, mas tá, não que você não vai respeitar a opinião dele, mas vocês têm que entender. Aquilo que ele tá fazendo, se ele falou, não vai fazer isso não sei o quê, mas se você acredita que dá, que é bom pra você, não espere a aprovação dele, vá e faça. Desde que não vai fazer mal pra ele, entendeu? Então, se você acredita que vai fazer bem pra você, vá e faça. Não espere a aprovação dos outros. Ou simplesmente da opinião. Acho legal. Você só vai fazer se a pessoa que você perguntou falou, isso é legal, vai sim. Aí você vai e faz. Se a pessoa falar, eu não faria isso não. Aí já desiste. Não, gente. Analise. Não espere a aprovação dos outros pra você fazer as coisas. Lembrando que também não sou nenhuma pessoa perfeita, tá, gente? Eu faço esses vídeos e eu não sou perfeita. Eu tenho os meus erros, os meus acertos. E o que eu falo aqui nesses vídeos é justamente por coisas que eu vivi, experiências que eu errei ou que eu acertei.
E aí eu passo como a minha experiência, entendeu? Mas eu não sou a dona da razão. E você pode pensar diferente de mim, sem problema nenhum, e eu vou respeitar. E você pode colocar aí nos comentários a sua opinião de qualquer coisa que eu tô falando aqui. Claro que desde que seja com educação, vamos conversar. E a gente tá aqui pra isso. Esse canal Mais Leve com Ana é justamente pra isso. Pra nós, mulheres ou homens também que estiverem aqui, trocarmos uma ideia, trocarmos experiências, com respeito, com educação. E tá tudo bem se as opiniões não batem. Você... É até outra coisa que eu aprendi e eu passo essa dica pra você, que você não precisa sempre entender a opinião da pessoa, entender a decisão da pessoa. Você só precisa respeitar a opinião, respeitar a decisão da pessoa. Só isso, você não precisa entender. Eu quero aprender também, gente. Então, comenta aí, vamos conversar, né? Vamos trocar opiniões aí. Este canal é pra isso, pra que a gente troque opiniões, reflexões e leve a vida mais leve, entendeu? E é isso, então. Eu poderia aqui falar mais muitas outras coisas que caberia nesse vídeo do que eu aprendi, mas aí vai ficar um vídeo muito longo, né? A ideia deste canal é fazer vídeo de entre 10 e 15 minutos aí no máximo. Então, eu vou deixar outras coisas que eu quero falar também pro próximo vídeo. Beijo pra vocês, espero vocês no próximo vídeo, no próximo momento. Tchau!